Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 3 de maio. O Ibovespa apresentou mais um dia de forte queda, 1,49%, vindo já para a região de suporte aqui desses fundos anteriores. Fala desses fundos anteriores, esse aqui, esse e esse aqui são 4 fundos anteriores, região de 83.307 até a mínima de 82.761. Perdendo essa região, isso gera uma sinalização de pivô de baixa no gráfico semanal, ou seja, depois de várias semanas tentando subir, que é toda essa movimentação aqui para cima, não consegue ganhar força, em uma única semana estaria perdendo toda uma região de suporte. É uma sinalização negativa que traz a expectativa, que traria a expectativa do Ibovespa vir trabalhar ou testar uma região mais elevante de suporte na faixa dos, abaixo dessa logicamente, seria a região dos 80 mil pontos, depois 79.690, e o patamar mais baixo aqui desse fundo anterior, que se eu der um zoom menos no gráfico diário do índice, vai ficar claro essa região aqui de suporte para o Ibovespa. Para reverter essa expectativa, Ibovespa precisa aí voltar para cima de toda essa região aqui que não conseguiu se sustentar muito tempo acima, ou seja, gera um forte candle de alta e depois perde bastante força, gera logo depois de ter gerado aqui um pivô de alta no gráfico diário, tentando sair dessa congestão, já anulou a tendência de alta, já vem para uma sinalização mais de tendência de baixa de curto prazo. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço a sua valiosa audiência, aproveite também aqui através do canto inferior direito do seu vídeo, clique aqui na logo que aparece e em seguida em se inscrever no canal para receber gratuitamente aí as notificações de novos vídeos no canal no YouTube. Então, futuros mini índice, olhando para o gráfico 60 minutos, tendência de baixa. Nesse momento está dentro de um movimento de baixa, dentro desse movimento de baixa projetando para o próximo pregão, fica mais para a ponta vendedora. Para gerar algum cenário mais para a ponta compradora, se abrir aqui subindo, gerando sinal de fundo no gráfico de 60 minutos, trazendo expectativa maior de ter alguma movimentação para cima no G60, que apoiaria mais uma busca de operação na ponta compradora aí de day trade no gráfico de menor periodicidade, gráfico de 5, 10 ou mesmo 15 minutos no mini índice. Olhando aqui agora para o mini dólar, só em relação ao mini índice, se eu der um zoom menos, a gente pode ver que tem um gap aqui que está já em cima desse patamar de gap. Em relação a esse gap de fechamento, seria um patamar aqui de 82.486 pontos. Futuro do dólar, do mini dólar, deixando aqui um candle mais de reversão desse movimento de subida, a perda da mínima do pregão de hoje, que é um candle aqui de reversão chamado de estrela cadente, a perda da mínima desse pregão traz a sinalização para se ter um movimento para baixo e testar o suporte proporcionado por esse gap de alta aqui na faixa dos 3.520 até 3.518, seria o primeiro nível de suporte em relação a esse gap de alta. E abaixo disso, só um suporte mais relevante seria a mínima desse fundo anterior no 3.467. Pelo gráfico de 60 minutos, nesse momento vai apontando para ter uma mudança de tendência, mas para ter essa mudança de tendência precisa perder a mínima aqui desse fundo anterior, está em cima já desse patamar 3.530 e a mínima de hoje está 3.530,5. Então, perdendo essa região, seria o sinal de final da tendência de alta de curto prazo, mas ainda assim o ponto mais relevante de suporte seria essa região de topo anterior, com essa região. Se chegar aqui nesse patamar e proporcionar fundo no gráfico de 60 minutos, ou gráfico de 30 minutos, apoiaria mais buscar a operação na ponta compradora de day trade no próximo pregão. Mantendo-se aqui até mesmo o próximo pregão abre subindo, também traz a possibilidade de se buscar a operação na ponta compradora, mas abre de maneira mais fraca para cima e gera alguma sinalização aqui para baixo, seria mais para a ponta vendedora, ou seja, enquanto estiver dentro desse movimento de baixo de 60, mais para se buscar a operação na ponta vendedora aí de day trade através de um gráfico de menor periodicidade. No pregão de hoje eu cheguei a recomendar uma operação na ponta vendedora. Depois que fez aqui essa correção no gráfico de 5 minutos, recomendei venda na perda da mínima desse candle. Essa venda foi executada, o objetivo dessa venda era 9 pontos aqui para baixo, chegou a bater em 7 pontos, eu reposicionei o stop para não sair mais perdendo, o mercado veio aqui para cima e acionou a saída aqui no stop de proteção de lucro, ou seja, um pouco abaixo do ponto de entrada aqui na operação do mini dólar. Então essa operação trouxe aqui basicamente uma operação de 0 a 0 mais 0,01 mais 0,02% capital total em cima do mini dólar. Então o cenário para o mini dólar já comentado para o próximo pregão. Depois disso vamos para as ações. A PTR4 no pregão de hoje
deixando aqui uma longa sombra inferior. Essa longa sombra inferior, se eu jogar aqui a média móvel exponencial de 3 períodos, a gente pode observar que está em cima dela, funcionando como um patamar de suporte. A superação da máxima de hoje, 22,64, seria uma sinalização de fundo ascendente para se ter um movimento de subida. Eu diria que seria até mais interessante que tivesse mais um candle aqui fraco para baixo, respeitando essa média, e depois gerar a sinalização aqui para cima, para buscar uma compra de swing trade em cima de PETR4, que nesse momento a tendência ainda é de alta, onde o principal suporte dessa tendência de alta nesse momento está em R$ 21,67. Na Vale 3, no pregão de hoje, conseguiu aqui terminar em alta de 0,78%, ou seja, a Vale montou um candle de reversão, assim como o dólar montou hoje um candle de reversão no gráfico diário, mas até agora no pregão de hoje não confirmou esse candle de reversão, ou seja, não perdeu a mínima do pregão anterior. O ativo segue dentro de um movimento de subida. Para gerar qualquer sinalização de correção desse movimento de subida, precisa perder a mínima aqui do pregão anterior, e no pregão de hoje é R$ 48,58. Enquanto isso não acontecer, segue apontando aqui para a sua máxima histórica, R$ 49,70, ou seja, está muito próximo disso, e é a zona de resistência de número redondo dos R$ 50. VLID 3, ativo que eu recomendei venda no pregão de hoje, no ponto aqui que foi o fechamento do pregão anterior na faixa de R$ 17,87. Essa venda foi executada, o ativo terminou hoje em queda de 1,23%. A minha expectativa é de continuidade desse movimento de baixa. Apesar da gente observar aqui uma sinalização de pivô de alta, eu vejo o ativo, se eu jogar aqui jogar a média, a gente pode ver que volta de maneira forte no pregão passado para baixo dessas médias. E se olhar para o gráfico semanal e jogar também as médias, vai dar para se ver que o ativo perdeu a mínima do fundo anterior, gera um movimento mais fraco para cima, vai respeitando a média e vai nessa semana, justamente esse candle aqui perdendo a mínima da semana passada, ou seja, por enquanto o cenário do ativo apontando para baixo, seja pelo gráfico semanal, seja pelo gráfico diário. Por isso, a alocação de risco em cima do papel, tentando pegar um movimento de baixo, que pode vir a buscar esse próximo nível de suporte por volta de R$ 17,10 até a mínima desse fundo na faixa de R$ 16,95. Essa operação, passando aqui os dados dessa entrada, 17,87 com stop em R$ 18,38. Risco de objetivo em 17,11, risco de 2,85%, alocando 18% do capital total. Outro ativo que recomendei entrada no pregão de hoje foi a TOTS 3. A TOTS 3 no pregão passado havia vindo com um candle mais forte para baixo, só que começou a primeira hora de pregão, olhando para o gráfico de 60 minutos, de maneira muito forte, fechou muito bem a primeira hora de pregão, acima dessa região aqui de antigo fundo, que tinha sido perdido no pregão anterior, veio aqui para cima, e com essa sinalização recomendei que compra se superasse a máxima do pregão anterior. Então o ativo fez essa sinalização de entrada, ou seja, acionou a nossa entrada, e já na mesma hora do acionamento perdeu força, devolvendo boa parte do candle de alta anterior. Ficou aqui mais travado, e no finalzinho do pregão, já na hora de entrada do leilão de fechamento, deu arrancada aqui para baixo e acionou a nossa saída dessa posição, com a perda aqui na TOTS 3 de 2,66%, redução de 0,56% no capital total. Mas ainda continua sendo um ativo que eu vou monitorar para buscar a operação na ponta compradora, ou seja, o movimento aqui foi muito forte para cima, ou seja, apesar da gente ver algo semelhante a um pivô de baixo aqui no gráfico diário, ainda está dentro de um movimento muito forte para cima, e dependendo de uma nova sinalização aqui para cima no gráfico diário, é o que me chamaria atenção para voltar para a ponta compradora, ou seja, principalmente se fechar um pregão aqui acima da média móvel exponencial de 13 períodos, seria uma das alternativas de entrada em cima desse papel. Olhando então agora para CSNA3, ativo que no pregão de hoje anulou a formação de um possível fundo no pregão passado, que tinha tentado gerar um fundo aqui e não conseguiu fechar acima da máxima no pregão anterior, novamente testando a região de resistência ali por volta dos R$ 9,00 até 9,08, e no pregão de hoje fecha abaixo das mínimas anteriores, ou seja, aumentando a chance. Se a gente colocar uma linha de tendência de alta nesse ativo aqui nos fundos anteriores, a gente pode perceber que o papel perdeu em definitivo essa linha de tendência de alta e traz uma expectativa maior de vir a buscar uma região aqui de suporte, uma região aqui mais por volta dos R$ 8,32 a R$ 8,24, e abaixo disso a mínima lá em R$ 8,10. Então é um dos ativos que vão apontando aí para baixo com essa perda de força do índice Bovespa. MRV3, também pregão ruim para o papel, 3,16% de queda. Observe que também no gráfico diário ativo gera uma tendência de alta, mas aqui nesse pregão gera um candle muito forte para baixo,
e vai apontando para a perda dessa tendência de alta, na expectativa de se ter também um movimento de baixa. Se a gente olhar para o gráfico semanal, dá para se observar que gerou um fundo no gráfico semanal, mas está respeitando basicamente a média móvel exponencial de 3 períodos, uma região de fundo anterior ali em termos de fechamento, e está vindo para baixo para um provável teste de uma média de prazo maior, que seria a média de 3 períodos de um gráfico mensal. BBDC4, que eu tinha comentado na última videoanálise, que tinha retirado da carteira semanal, visto que pelo gráfico diário o ativo no pregão passado perdeu a mínima do fundo anterior, ou seja, assim como o RVE3 vai apontando para fazer algo nesse sentido, perdeu a mínima do fundo anterior, anulou a tendência de alta. Por esse motivo não haveria mais motivo de continuar dentro da posição no gráfico para uma carteira semanal. O papel no pregão de hoje caiu 2,06%, perdendo esse fundo anterior e anulando o fundo do gráfico semanal, que foi um dos motivadores a buscar a entrada ali pelo gráfico semanal, visto que o Ibovespa estava com a expectativa de poder gerar algo para cima, mas o mercado como um todo vai anulando a expectativa deixada na semana passada, ou seja, de manutenção de uma tendência de alta de curto prazo, de uma retomada de tendência de alta de curto prazo, que o Ibov fez e diversos outros ativos tiveram essa sinalização e vai anulando em poucos pregões dessa semana. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha no YouTube, desde já agradeço, um grande abraço e até o próximo pregão.